Hoje vamos falar sobre a introdução, né? Um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Então, se você não viu o vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre João. Hoje vai ser Lucas e, na sequência, outro Evangelho. E olha só o que vai dizer o Evangelho de Lucas, né? Então, lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Não deixe de colocar seu comentário, sua opinião e vamos aprender juntos. A versão NVI que eu estou usando aqui, a gente vai meditar hoje em Lucas do 1 ao 4, que vai dizer assim: muitos já se dedicaram, né? Muitos se dedicam a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram instruídos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Lucas está dizendo, ele mesmo se propôs a ver tudo, né, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, né, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas se dispôs a procurar entender o que de fato aconteceu, e foi a partir daí que ele então escreve o Evangelho de Lucas para mim e para você. Ou seja, ele não começou a escrever do nada, né? Ele procurou as testemunhas oculares para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Evangelho de Lucas. Então, olha só algumas observações que a gente tem que pontuar aqui, né? Muitos se propuseram a fazer isso, né? A escrever acerca do que tinha visto, acerca de Jesus, mas poucos fizeram. E Lucas teve essa atitude de não se propor apenas, mas de realmente fazer. E eu me pergunto às vezes, quantas vezes nós nos propomos, né, de fazer algo e nós não fazemos. Então Lucas teve essa atitude de fazer e de ir atrás, né? Segundo ponto, a fonte que ele usou são as testemunhas oculares e servos da palavra. Ele não inventou algo dele, né? Mas ele foi na fonte certa, né? Que eram as testemunhas oculares e os servos da palavra. Outro ponto, somente após ele investigar tudo, ele realmente escreveu. Ou seja, ele teve um tempo para procurar as testemunhas, ele teve um tempo para entender tudo o que estava sendo colocado ali. E só depois, então, ele escreveu, né? Ele não foi ansioso, ele não, nossa, eu começou a escrever do nada. Não, ele teve um tempo, né? Outro ponto, Lucas foi inspirado por Deus para escrever. A gente não escreve nada porque a gente quer, né? Sermos inspirados por Deus de alguma forma. Seja nas ações, seja até aqui no caso de Lucas, em que ele escreveu o Evangelho para nós. Então, Deus inspirou ele para que não só ele escrevesse acerca de tudo que ele foi verificado, assim como ele teve uma transformação, né, no seu interior também. Porque uma vez que você topa com a palavra de Deus, você de alguma forma é transformado. Você não continua sendo o mesmo. Outro ponto. O objetivo dele, né, o objetivo de Lucas era passar tudo que foi ensinado. Então ele teve esse cuidado de não só falar o que ele queria, o que ele achou que seriam os pontos essenciais, mas ele teve o cuidado, né, de falar acerca de tudo que foi ensinado. E o último, né, ele não deveria reter nada, mas compartilhar tudo aquilo que ele tinha aprendido com as testemunhas oculares, com os servos da palavra. E eu me pergunto com você, o que de fato temos compartilhado? Será que temos retido a palavra de Deus em nós? Ou será que temos colocado ela, né, exposto ela, compartilhado ela com outras pessoas? Então observe as atitudes que Lucas teve mediante a escrever o Evangelho. A gente ainda vai ver muito sobre o Evangelho de Lucas aqui, mas a gente está vendo só uma introdução de como foi que isso aconteceu. Continuando, né? O outro ponto diz, né? Alguns relataram
que Lucas tenha usado o Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho. O que seria isso? O Evangelho de Marcos foi escrito antes que Lucas escrevesse o livro dele, né? O livro do Evangelho de Lucas. Então, ele usou o livro de Marcos como base, né? Como uma fonte em que ele realmente ele percebeu que ali também aconteceu muitas coisas. Então, ele usa isso como base também, né? Outro ponto, Lucas dedicou a sua obra a Teófilo, né? Teófilo foi aquele que disse para Lucas: olha, você quer buscar mais esse conhecimento e compartilhar conosco, então eu vou te ajudar com isso. Então, Teófilo ajudou Lucas, né, de alguma forma, para que ele pudesse escrever o Evangelho. Então, ele teve aí, ele teria que viajar para realmente encontrar as testemunhas. Então, foi um trabalho aí demorado, né? Não foi de uma hora para outra que tudo se fez. Então, o Teófilo, ele ajudou Lucas nessa caminhada. Então, Lucas dedicou a obra, né? No final ele diz, né? Dedico ao Teófilo, né? Então, alguns creem que ele tenha patrocinado a obra de Lucas, né? A busca de Lucas para escrever o Evangelho. E a pergunta que fica é: quanto das vezes nós temos essa chance de ajudar na obra de Deus e nós não fazemos? Nós deixamos a Deus dará, né? Então, se você tem chance de poder ajudar a obra de Deus de alguma forma, faça, porque você consegue perceber o quanto Teófilo foi importante aqui no Evangelho para escrever o Evangelho de Lucas, né? Então, Teófilo significa amado por Deus. Então, de fato, esse cara, Teófilo, né? Ele ajudou o caminho, né? Ele ajudou na busca, né? Para que a palavra de Deus fosse compartilhada. E hoje nós temos esse acesso. Então, seja uma bênção na vida de outra pessoa. Então, a gente hoje viu em alguns pontos acerca de Lucas, como que foi que ele escreveu o Evangelho. E eu quero te convidar a deixar seu comentário, compartilhar, nos ajudar que esse estudo chegue a mais pessoas. E fique atento, né? Mais estudos estão chegando. E que Deus continue abençoando a sua vida. Foi um breve resumo. Logo mais a gente aprofunda um pouco mais.